Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos irmãos conosco, amigos, irmãos em Cristo de outras igrejas. É sempre um prazer e honra recebê-los aqui. Temos a presença também do pastor Sérgio, a quem nós queremos tanto, né? Nós amamos já há algum tempo, nos conhecemos e já participamos de eventos alegres e de eventos tristes. Então nós estamos aqui em mais um evento de alegria. Eu vou convidar o pastor Sérgio para vir aqui, assumir o culto. Ele será o pregador desta manhã. Mas eu também não poderia deixar de mencionar a presença do pastor Euclides também, que nós queremos muito bem e gostamos muito do pastor Josias, sempre presentes aqui nos eventos da igreja. Deus abençoe vocês, as esposas, família, sempre juntos na obra de Deus. Pastor Sérgio, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Por ter aceito o convite. Deus abençoe o PSC. Só não pode levar para casa. Não posso levar não, né? Não. Queria levar todo mundo aí para casa, aí lá para a congregação. Meus amados irmãos, saúde a igreja, com a paz do Senhor. Bom dia. Que o Senhor venha abençoar todos rica e poderosamente. E que venha trazer, porque a partir desse momento não é o pastor Sérgio Marçal que está aqui, mas sim um servo do Senhor, que foi escolhido por ele mesmo, para trazer a palavra. E a responsabilidade de assumir um púlpito, de falar, de ser pastor. A carga que nós trazemos sobre nós é uma carga que o mundo inteiro, o médico, o engenheiro, o dentista, o profissional da segurança, todos esses, quando chegar no céu, não terão que prestar conta nenhuma. Mas nós temos que dar um relatório das nossas ovelhas para o Senhor. Nós vamos prestar conta no dia do Senhor, quando nós chegarmos lá. Os pastores têm que prestar conta daquilo que ele faz aqui na terra. E quando eu fui convidado para vir aqui, em primeiro lugar, eu fiquei emocionado, meu pastor Paulo, porque essa igreja me traz recordações. Perdão. Recordações espirituais, recordações de santificação, recordações aonde pouco eu tive aqui e muito fui abençoado. E sempre fui abençoado por essa igreja. Os irmãos não sabem, mas eu sempre fui abençoado. Se hoje eu tenho esse chamado, estou aqui porque eu recebi dessa igreja orações que realmente mudaram a minha vida. Orações que me livraram muitas vezes de muitas situações. E eu tenho um apego muito grande para essa igreja, pelo pastor, pela sua esposa, né? Aqui minha prima Elizabeth, minha tia fazia parte aqui, Tiracia, irmã Lemos, né, para os irmãos, e nós ficamos muito emocionados. Mas o Senhor, o Espírito Santo está comigo. A carne pode falar, mas o Espírito fala mais alto, porque a carne está fraca, mas o Espírito é forte. Não é verdade? E quando eu fui convidado para vir falar aqui, a gente ora primeiro ao Senhor, a gente pede ao Senhor misericórdia. Eu estou falando aqui para um grupo, para uma congregação seleta, para uma congregação especial, para uma congregação de pessoas convertidas, pessoas que foram selecionadas pelo Senhor para estar aqui. O Senhor marcou esse encontro conosco. E eu tenho a alegria, a satisfação de estar aqui sendo preletor de um momento tão feliz da igreja, onde nós estamos consagrando um novo tempo ao Senhor e também festejando a alegria de mais um aniversário do nosso querido pastor Paulo. Isso aí me trouxe muita alegria. Eu não sabia, eu não tinha noção que hoje seria a inauguração do templo. E eu tenho a responsabilidade, né, de vir falar. E Deus me deu uma mensagem que na hora que o Espírito Santo me deu essa mensagem, eu não entendi muito não. Para falar a verdade, eu não entendi. Mas eu escrevi aquilo que o Espírito Santo mandou escrever.
E o Espírito Santo é lindo. Ele fala do jeito que ele quer. E nós temos que obedecer o que o Espírito Santo fala. Então, o título da minha mensagem é o seguinte: a igreja que se move no reino de Deus pelo Espírito Santo. As pessoas, nós não temos a noção assim generalizada do que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, mas eu quero dizer para você que ele pode fazer tudo na nossa vida. Ele tira a pessoa lá da cova, ele tira a pessoa do leito, ele abre uma porta de emprego, ele muda a razão da tua empresa, ele aumenta o teu amor pela tua esposa, o amor da tua esposa por você, ele muda destino e diagnósticos. Às vezes um diagnóstico tão ruim que o médico dá, às vezes uma situação tão difícil que você está passando, você não sabe o que acontece, mas o Espírito Santo vem e ali ele mostra a cura, a libertação e a salvação. Por isso que nós não entendemos muitas vezes, porque nós somos carne, mas também nós somos tricotôminos, né? Corpo, alma e espírito. E o Espírito fala conosco. E quando o Espírito fala conosco, nosso coração fica em calma. Fica na calma, né? Então, primeiramente, eu vou ler aqui o Salmo 116. Ah, tem? Ah, então tá bom. Ó, Salmo 116, versículo 12. Podemos ficar de pé, né? Salmo 116, versículo 12. Esperar que todos abram a sua palavra. E hoje eu me faço aqui presente junto com a minha digníssima esposa, pastora Berenice, que foi consagrada agora há pouco tempo, né? E que o Senhor, já estamos juntos, casados, há 40, vai fazer agora em setembro, 44 anos de casamento. Eu costumo dizer uma frase que ela não gosta, mas eu falo. Se ela está gostando, eu não sei, mas estou me divertindo muito. É muito bom estar junto com ela. É muito bom esse casamento. Desse casamento gerou 2 filhos, Vitor e Natália, e desses 2 filhos gerou 2 netinhos meus maravilhosos, Anne e Daniel, que cantam na casa do Senhor, que louvam na casa do Senhor, que pertencem à casa do Senhor. O meu neto, quando ele vai orar, ele fica de joelho e bota o rosto em terra. Eu falei, mas quem ensinou isso para esse menino? Que nós não costumamos fazer isso, mas ele faz. Então eu acho isso lindo, né? E o Senhor tem me dado uma família, meu filho Levita, lá na Igreja Batista de Irajá, junto com o pastor João Emílio, e serve lá junto com ele, é o líder do louvor lá, junto com a Tati, né? A Tatiane. Então, quer dizer, eu fico muito feliz de ter essa família, né? Consagrada ao Senhor, né? Como José disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade. E é uma alegria estar aqui. Então, vamos ler aqui Salmo 116, 12, que fala o seguinte: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem comigo. Eu vou continuar lendo aqui até o 14. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, da presença de todo o povo. Oh, glória a Deus! Eu estou aqui, eu sou da primeira Igreja Batista de Inhaúma, onde nosso pastor Alexandre, pastor Maito, manda um abraço para o senhor, para a igreja, viu? Onde o nosso querido pastor Euclides foi membro até os 12 anos de idade. Foi membro não, foi membro até os 12 anos de idade, né? Onde a família dele é de lá também, né? Na época do nosso saudoso pastor Valfrido Monteiro. Então, nós estávamos ali conversando, estava falando sobre alguns membros lá da antiga, que eu fiz parte, que o Valfrido Monteiro me batizou minha esposa. Eu já estou lá há 48 anos, e a minha esposa está lá há 62 anos, nasceu e foi criada lá, está lá até hoje. E a minha saudosa sogra, Francisca, ela foi líder da Mensageira do Rei durante 40 anos. Tem pastoras aí, missionárias, no campo missionário, que saiu de lá das Mensageiras do Rei. Então eu me sinto muito assim, feliz, né, de pertencer a essa família, né? Nosso sogro, o diácono Marcionílio, teve mais de 50 anos na igreja. Quando ele fez 50 anos na igreja, ele falou para mim: vou dar uma oferta especial, porque eu estou fazendo bodas de ouro nessa igreja.
Jubileu de ouro, coisa linda, né? Então, minha responsabilidade é muito grande de eu estar aqui diante dessa congregação, nesse dia tão especial, aonde tem tantos preletores de qualidade, aonde o Senhor separou tantas pessoas boas para estar aqui, né? E eu, dentro desse grupo seleto, o Senhor me selecionou. E eu fico muito feliz por isso. E o Salmo 116, versículo 12, depois eu vou entrar no mover da igreja, fala sobre uma gratidão do salmista, uma pergunta retórica do salmista expressando gratidão e reconhecimento pela bondade divina. Aonde a bondade de Deus te atinge? Aonde a bondade de Deus toca na sua vida? Até onde você sente a bondade de Deus te tocando, te livrando? Quando a gente olha para trás, quando a gente olha no retrovisor, que a gente vê a nossa vida lá atrás, eu selecionei aqui uma passagem aqui no Salmo 126, versículo 4, que diz o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é um lugar muito feio, é um deserto no Israel muito feio, aonde não nasce nada, aonde é tórrida, e as sementes ficam ali tórridas, porque o sol queima ali muito e o negócio é feio. Mas as chuvas serô de temporã, elas ficam retidas sobre as montanhas, e de tempo em tempo o Senhor libera aquelas águas que estão nas montanhas para inundar o Negueb, e as águas inundam o Negueb, e regam o Negueb, e o Negueb floresce, e nasce flores e frutos que a gente não conhece, só tem no Negueb, e o Negueb se torna patrimônio da humanidade. Se você olhar pelo retrovisor da sua vida, quem você era antes de Cristo e quem você é hoje, você vê aquela terra tórrida, e você hoje é um patrimônio da humanidade. Você pode dizer para o seu irmão, você é um patrimônio da humanidade que está do seu lado? Fala para o seu irmão, você é um patrimônio da humanidade. Você é um patrimônio da humanidade. Você foi escolhido pelo Senhor. Você podia estar numa vida tórrida, numa vida seca, numa vida de pecado, mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, agora nós não fomos regados como o Negueb. O Negueb foi regado com água, mas nós fomos regados com sangue. O sangue de Jesus que tira todo o pecado do mundo. É o melhor produto que existe no mundo. Ele pega uma vida cheia de pecado, lava com sangue e a pessoa fica alvo mais que a neve. Oh, glória a Deus por isso, né? O Senhor é maravilhoso. E o que é que nós vamos dar ao Senhor? Aniversário do nosso pastor. O que nós daremos ao Senhor? Pelo benefício de ter dado um anjo desse na nossa igreja, aonde ele fala, aonde o Senhor usa, aonde houve cura, salvação, libertação. Muitos estão aqui, estão sendo curados. Tem pessoas da família de vocês que estão em casa, mas estão sendo curadas. Porque o Espírito Santo está aqui recebendo, você está aqui recebendo, e a sua luz irradia sobre a sua família, sobre os seus amigos, aqueles que estão lá, aquele problema que vai ser resolvido amanhã, pode contar que em nome de Jesus já está resolvido, porque o Senhor vai te dar a luz do conhecimento para você poder chegar lá e resolvê-lo. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? O que eu farei para o Senhor? Aí o salmista ele continua, né, uma pergunta tão retórica, tão forte, né? Não há uma resposta única, pois a intenção é refletir sobre a magnitude dos benefícios recebidos e a impossibilidade de retribuí-los em sua totalidade conforme a passagem bíblica. O salmista, no entanto, sugere ações como tomar o cálice da salvação. Quando a Bíblia fala em cálice, fala em destino. Quando a Bíblia fala em cálice, fala em destino. Jesus, lá orando, Getsemane, ele fala: Senhor, se for possível, passe de mim, meu Pai, esse cálice. Passe de mim esse destino. Passe de mim essa situação. Lá no Salmo 123, né? O meu cálice vai se transbordar. Então, vai se transbordar. Você vai ter um cálice transbordar de alegria. Quando o cálice transborda, porque o vinho na Bíblia quer dizer alegria. Quando o cálice transborda de alegria. Então, vamos tomar o cálice da salvação, o cálice da alegria, o cálice da perpetua. Nós vamos ser perpétuos, porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e essa experiência humana com Jesus nos dá a confiança do novo e vivo caminho, porque quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do tempo se abriu, a glória de Deus veio para a nossa vida, e em nome de Jesus nós podemos orar e saber que nós somos salvos em Jesus,
crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O carcereiro estava nervoso, mas Paulo falou para ele, não, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Oh, glória a Deus. Então nós temos que expressar essa gratidão a Deus, não é verdade? Tomar o cálice da salvação, a inovação no nome do Senhor. Nós somos nova criatura, eis que tudo se fez novo. Mas como nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Como nós somos salvos? Pela graça sois salvos, pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, sendo nós ainda pecadores, não é verdade? E Ele nos dá a graça de estarmos aqui unidos juntos e fazendo um cumprimento dos votos como forma de expressar essa gratidão. Então nós estamos aqui gratos. Hoje, em primeiro lugar, o dia de gratidão. E como mover da igreja? Lá em Gênesis 2, ele fala que a terra, a Bíblia começa falando que a terra era de forma vazia e havia um abismo no meio das águas. Aí no versículo 2 fala que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito do Senhor se move desde o início da palavra. O Espírito do Senhor se move em todos os lugares. Ele é como um vento impetuoso. Quando você aceita Jesus, Ele habita em você. Você virou casa de Deus. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele te dá olhos espirituais. Tem o hino do cantor cristão que falou: com cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas quando se abre os olhos, você vê a salvação e vê o benefício que Jesus fez por você e por mim. Não é verdade? Então já lá em Gênesis já mostra que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E a igreja que fica parada, meus irmãos, a igreja que fica parada, ela morre. O mar da Galileia recebe a água dos rios. E ela pega aquela água e joga para o mar morto. E esse mar é morto porque ele não joga água para lugar nenhum. Ele só recebe. Quem só recebe e não fala, o crente tem que pregar o evangelho, o crente tem que falar. Aonde você estiver, você tem que falar, porque a gente não pode reter, a gente não pode ser um mar morto, nós temos que ser o mar da Galileia, aonde tem peixe, aonde tem vida marinha, aonde tem atividades, porque nós recebemos, mas nós também pregamos. Essa igreja é uma igreja que prega o evangelho, é uma igreja que fala do amor de Cristo, é uma igreja que muda a natureza do lugar, muda a geografia desse bairro. A geografia desse bairro é modificada e não acontece coisas piores aqui, porque essa igreja é a luz que ilumina esse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu separei aqui alguns pontos interessantes, tanto para a vida do nosso pastor, como para a vida da igreja, que fala do mover no reino. O mover no reino de Deus é um mover muito sério. Um mover muito sério mesmo. Temos algumas formas para se mover no reino de Deus. Eu separei aqui arrependimento, comunhão, intimidade e santificação. Então, o pastor Paulo chegou até aqui, ele recebeu primeiro um chamado de Deus, o Espírito Santo convenceu ele a entrar no seminário, porque não é fácil não, vou dizer para vocês. Eu recebi um chamado de Deus em 1984, num culto de missões mundiais, onde se falava da janela 1040. Muito forte. Muito forte mesmo. Eu tremi no banco. Estava sentado lá no último banco. Era um culto que abrangia a igreja toda e eu sentei lá no último banco. E ali o Senhor falou comigo muito. E eu vi a necessidade do mundo, como estou vendo hoje, continuo vendo, a necessidade do mundo de Jesus no coração. Você vê, a gente observa o que é gasto, o quanto é gasto nas guerras, quanto é gasto o financeiro para se fazer uma guerra é muito alto. Mover aviões, e bombas, e armas, e pessoal, e comida, e farda, e tudo isso, para a gente matar a gente. E Deus, quando nos criou,
E ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quero dizer para vocês que nós somos semelhantes em tudo. A mesma necessidade que eu tenho, cada um de vocês tem. Nós temos necessidade de beber água, de comer, de dormir, de ser amado, de amar, de ter amizade, de trabalhar. Nós somos semelhantes. O nosso coração bate igual, é da mesma cor. Não tem mudança. Nosso sangue, tudo nosso é igual. Não tem diferença. Precisamos de estudar, precisamos de aprender, nós somos semelhantes. O Senhor nos fez semelhantes. Aí quando você vê semelhante matando semelhante, meu Deus! Aí aquele dinheiro todo, se fala muito da África. Outrora, os artistas americanos fizeram uma canção lá para arrecadar fundos, para abençoar o povo da África, para ajudar lá na África. Nós mandamos missionário para a África, nós temos trabalho lá na África, nós temos trabalho lá na Europa, temos trabalho em tudo quanto é lugar, né? Os batistas estão em todos os lugares, estão trabalhando em todos os lugares. E você vê bem o seguinte: se esse dinheiro que está sendo destinado para a guerra, está destinado para essa situação, fosse transformado para educação, para alimentação, para abençoar vidas na África e em outros continentes, esses grandes países que têm potência financeira, se ajuntasse em amor, e fosse colaborar com a África, hoje nós não teríamos fome na terra. Não teríamos fome na terra. Jesus Cristo veio pregar isso. Jesus Cristo veio pregar isso, veio trazer para nós o mover da igreja. O mover da igreja, ele começa no arrependimento. Está lá em Mateus 6,33, que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero dizer para você o seguinte: nós temos que ter um reconhecimento sincero dos nossos pecados e uma entrega total a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não basta só levantar a mão, mas temos que viver a vida de Cristo, temos que viver no Espírito Santo, temos que mostrar isso. Prega o Evangelho o tempo todo, se possível, use palavras. Isso é uma realidade na nossa vida, o nosso mover, a nossa ação, aquilo que a gente faz com o vizinho, porque eu vou dizer para você o seguinte: não é fácil perdoar, não é fácil perdoar, não é fácil aquele que te faz o mal, aquele que te prejudicou no trabalho, aquele vizinho que estaciona o carro na sua garagem, aquele que te dá uma fechada no trânsito, aquele, não é verdade? Aquele coleguinha do trabalho que fica mexendo, que fica atrapalhando, Não é fácil perdoar. Mas eu quero dizer para você que quando a gente perdoa, nós estamos liberando o nosso. Porque no mundo espiritual não tem um ofensor nem um ofendido, tem perdoador. Então, quando nós perdoamos, Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E encontrarei descanso para as vossas almas. Quando nós perdoamos, o que acontece com a gente? Nós ficamos liberados, nós ficamos leves, porque a pessoa, às vezes, que te magoou, a pessoa que brigou contigo, a pessoa que arrumou um problema contigo, ela não está nem aí, ela está lá, ela não quer saber. Mas quando você libera o perdão sobre aquela pessoa, quando você libera aquele perdão, porque a mágoa, meu irmão, é o câncer da alma, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Está repreendido, mas no nosso coração tem amor, no nosso coração tem alegria, no nosso coração tem gratidão, como nós estamos no dia de hoje, a inauguração desse templo, tudo isso que passou a igreja. Eu imagino o conflito que foi no coração de trazer essa parede para cá, que conflito foi no coração, as noites de oração e as noites que se falou com Deus cara a cara, porque o que acontece, nós temos... A pessoa fala assim: não, Moisés foi lá, falou no Monte Sinai, com a sarça ardente, a sarça não se consumia, quando ele saiu reluzente. Eu posso dizer para vocês, o pastor Paulo teve manhãs que ele amanheceu com o rosto reluzente, porque ele estava o tempo todo ali falando com Deus, como: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá uma orientação, Senhor, me fala como é que eu vou fazer isso. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade. O pastor tem a responsabilidade de conduzir as ovelhas, né? E a voz do pastor, as ovelhas seguem.
Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, o que acontece? A voz do pastor é a voz do Espírito Santo. É a voz que vem de Deus. Quando a gente assume um púlpito, nós deixamos de ser o pastor Sérgio, pastor Paulo, pastor Euclides, pastor Josias. Deixamos de ser o pastor. Nós somos aqui canal de Deus. Nós falamos aquilo que Deus manda. Que às vezes não, todas as vezes que nós montamos um sermão, esse sermão que nós montamos, ele primeiro bate em nós. Nós choramos com esse sermão. Nós choramos porque o Espírito fala conosco, mas depois nós transmitimos a vocês, aos senhores. Então, meus irmãos, quero dizer para vocês que é um dia de alegria, é um dia singular, é um dia de inauguração, é um dia de renovo. O Senhor está trazendo para essa igreja hoje unção renovada, recebe em nome de Jesus, unção renovada, unção de um novo tempo, e como falou aqui, um novo tempo, é um novo tempo, sabe de quê? De pregação, que a nossa comissão que Jesus nos destinou, a grande comissão, que ela seja efetivamente sendo trajada nesse lugar e em todos os lugares, porque o Senhor nos dá intrepidez e conhecimento para isso, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso nós temos a necessidade de cada um de nós ouvir a palavra de Deus e nos fortalecer em fé. Lá em Mateus 17, 20 fala o seguinte: e disse Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque a verdade vos digo, que se tivesse uma fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, saia daqui e passa para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A mostarda é o menor grão que existe. A mostarda é o menor grão que existe, mas é o grão mais resistente. Os cientistas já tentaram fazer mutações com a mostarda, com grão de mostarda, mas não conseguiram fazer. Interessante que o grão de mostarda é pequeno, é muito pequeno, ele é resistente, e além de ser resistente, ele não se mistura com nada. A nossa fé tem que ser assim. A nossa fé não pode misturar com nada. A nossa fé não pode misturar com esse mundo, não pode misturar com essas ideologias que estão no mundo. A gente não pode estar somente preocupado com a política. Que o fulano vai fazer isso, porque lá a soberania e não sei o quê. A nossa soberania vem do céu. Nós somos cidadãos do céu. Eu creio que o Senhor não perdeu o controle, Elohim. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor está na frente de tudo. Está na frente do Brasil, está na frente das nossas vidas, está na frente de tudo. E o povo que clama pelo Senhor, e se meu povo orar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas preces e sararei a sua terra. Então, o Brasil, o mundo depende de nós, depende do nosso joelho. O nosso joelho no chão muda uma nação. Os nossos joelhos no chão mudam um território, a geografia, muda uma decisão, muda uma situação, né? Aí eu não me ligo em homem nenhum da política. Eu oro por eles, mas não me ligo em nenhum deles. Eu digo que Deus é que dirige a nossa nação. Deus é que dirige todas as coisas. E tudo que acontece, o Senhor está na frente. Deus usa até aquele que não é dele para abençoar, usa o injusto para abençoar o justo. Ele pegou lá Ciro, que não tinha nada a ver com Jerusalém, com Israel, e abençoou Israel, e devolveu lá os 500 e tantos utensílios do templo, e mandou Zorobabel e Jesuá voltar e reconstruir o templo. Está no Salmo 126, né? Quando fala que eles voltaram com alegria. Eles voltaram com alegria. Chegaram aqueles que voltaram do Sião, depois de 70 anos de cativeiro, voltaram com alegria. E eu digo para vocês o seguinte, nós temos que fortalecer a fé. E essa grãozinha de mostarda, ela dá uma árvore frondosa, onde muitos pássaros se abrigam debaixo dela, e animais e tudo, que é uma árvore bonita. Eu até pesquisei para ver como é que era a árvore, porque eu nunca vi uma árvore de mostarda. Eu fui ver, é grande, é muito alta, grande, frondosa, é bonita, né? E aí eu lembrei do Salmo 57, versículo 1, que fala: misericórdia, Senhor, a minha alma confia em Ti, e eu descanso debaixo da sombra das Suas asas. Davi ali estava mostrando para nós que nós temos também uma sombra para nós descansarmos, debaixo da sombra das asas do Senhor.
debaixo da sombra das asas do Senhor. Então nós não podemos ficar desesperados. Nós temos que pedir a misericórdia do Senhor. Temos que pedir misericórdia daquele que nos serve. Deus chama todos ao arrependimento, pois todos pecaram e necessitam de perdão. Necessitam de perdão. No Salmo 139, versículo 1, ele fala: tu me sondas e me conheces, sabe o meu sentar, o meu levantar, e antes que eu pensasse, tu já tomaste providência. Quando a gente está ligado no Senhor, quando você pensa em alguma coisa, quando tem alguém enfermo, tem alguém com diagnóstico ruim, tem alguém que vai fazer uma biópsia, meu irmão, coloca na mão do Senhor, porque o Senhor, ele é fiel e justo para mudar diagnóstico, fiel e justo para poder fazer o melhor para a sua vida. O novo ano que ele está iniciando nessa igreja, novo ano de aniversário, de idade do nosso pastor Paulo, né? Agora ele já está podendo tirar carteira de motorista, né? 18 anos. Então, novo ano, que seja renovado assim, não é verdade? Salmo 103 diz que o Senhor nos renova como a águia. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Né? Ele que redime todos os pecados, sara todas as enfermidades, ele que te tira da perdição, de forma que a sua mocidade se torna como a águia. Pastor Paulo, que o Senhor se transforme sempre, que o Senhor já é uma águia, que o Senhor se transforma sempre nessa águia, se renova todo ano, que o Senhor tenha a força da águia, a visão da águia, e tenha também a escolha, né? Que a águia escolhe aonde ela vai pousar, aonde quer, e até o alimento que ela vê, ela escolhe. Que o Senhor, seu Deus, lhe dê essa visão de águia, não é verdade? Que o Senhor já tem, aqui amplia essa visão, em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos continuar aqui, né? Agora nós vamos falar da comunhão. A comunhão, Salmo 133, versículo 1 diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Coisa linda, viver em união. A unidade da igreja, comum, a igreja está comum no mesmo sofrimento, na mesma situação, na mesma modificação. Modificou, tirou uma parede, botou lá, botou para cá. Ah, o irmão gosta da cor tal, o irmão gosta da cor tal. Mas interessante que o Espírito Santo, ele coloca sobre todos aqui a mesma visão. Eu digo para vocês que essa parede que está aqui atrás está bonita ou não está? Todo mundo concorda. Sabe por quê? O Espírito Santo faz isso com a gente. Dá a mesma visão para todos. Não é verdade? O povo, quando estava lá no deserto, saiu com Moisés, e Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, mandou Faraó atrás. Eles chegaram de frente do Mar Vermelho e o negócio ficou feio, né? Eles olharam para o Mar Vermelho à frente. Atrás, montanha de um lado, montanha do outro, Refidim, ali era estreito aquilo ali, 2 milhões de pessoas, coisa muito séria. E atrás veio o povo de Israel, veio o povo de Faraó. Eles falaram, eles foram para Moisés, falaram: Moisés, não tinha sepultura suficiente lá no Egito, não, que me trouxe para esse lugar tão feio aqui, para a gente morrer por aqui. Ele falou: olha esse exército que vocês veem agora, vocês não verão mais. Foi e orou o Senhor. E Deus falou para ele: diz aos filhos de Israel que marche. É o mover da igreja. Diz aos filhos de Israel que marche. Deus não separou as águas do mar. Deus não separou o mar, as águas do mar. Todo mundo fala, não, Deus é criador. Ele criou um novo caminho para o povo passar. Que o povo passou de pé seco. Como é que separa as águas? Como é que vai passar pelo mar? Se estava tudo lameado, já estava tudo molhado. Mas o povo passou de pés seco. O povo passou de pés seco. É porque o Senhor é criador. Essa situação difícil que o irmão pode estar passando, eu quero dizer que tu serve um Deus criador, que Ele vai fazer caminhos novos, que Ele vai criar situações novas, que Ele vai dar caminhos, alternativas modernas, novas para você e para mim, que aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, Salmo 125. E é assim que será na sua vida e na minha vida. O Senhor abriu um caminho novo para o povo de Israel. Ele passou. Agora, interessante o negócio. Quando ele estava passando, olha, eu estou dentro da mensagem aqui, mas eu não estou fugindo muito não, que a minha cabeça é um caso sério. O Espírito Santo vai me dando, eu vou dando. O que acontece?
Quando eles estavam atravessando ali o Mar Vermelho, ali, o povo de Israel está atrás. Eu quero dizer para você que às vezes você está resolvendo um problema, mas o demônio, ele não fica satisfeito. Ele está sempre atrás soprando, você não vai conseguir. Olha, isso aí não é para você. Esse concurso você não vai passar. Essa vaga de emprego não é teu. E teu casamento está terminando. E não tem jeito. E essa situação está difícil. Ele veio soprando. Entrou no Mar Vermelho atrás do povo de Israel. Mas quando chegou no meio do mar, Deus deu ordem a Moisés. Toca no mar. Tocou no mar. E as águas se fecharam. E não sobrou um do exército de Faraó. Não sobrou um. Agora, interessante, a gente que vai ler na Bíblia, Deus vai esclarecendo muitas coisas, o Espírito Santo, ele falou para o povo, esse exército que você viu agora, você não vai ver mais. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que lá eles veem aquele exército, sim, sabe como? Mortos, afogados, boiando, lá no final. Então eu quero dizer para você que esse problema que está te perturbando hoje, tu está vendo ele vivo, mas quando você orar e botar na mão do Senhor, tu vai atravessar esse problema e vai ver esse problema morto do outro lado. E vai cantar o hino da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E isso é que o Senhor faz na nossa vida. Ele abre caminhos novos e nos dá vitória. E neutraliza o nosso inimigo. E a comunhão da igreja, conforme a Bíblia, é um relacionamento íntimo e profundo com Deus e com os irmãos, baseado no amor e na fé em Jesus Cristo. Essa comunhão envolve compartilhar a vida e as alegrias, também as dificuldades, e crescer juntos, buscando agradar a Deus. Quando a igreja está em comunhão, um ora pelo outro. Olha, ontem eu não estava me sentindo bem. Dá um testemunho meu. Estava me sentindo bem, não, estava mal. Ontem, com essa responsabilidade aqui, e ontem eu preguei na Igreja Presbiteriana de Jacari, aniversário, 67 anos da Igreja Batista de Jacari. E eu conheço lá o pastor, ela é filha de Inhaúma, né, da Igreja Presbiteriana de Inhaúma, que é o pastor reverendo Paulo Roberto, são meus amigos, e ele me convidou, me deu a honra de ir lá falar no aniversário da igreja. E o que aconteceu? Eu amanheci bem, e depois comecei a passar mal, me senti muito mal. E fui ao banheiro, evacuei sangue puro. Fiquei muito preocupado. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho dois pastores, que são muito meus amigos, que eu, quando estou passando uma situação bem complicada, eu ligo para eles. Pastor Zezinho e pastor Ivo. O pastor Ivo fez seminário comigo. Pastor Zezinho, um pastor amigo que Deus me deu. Até assembleando ele lá de Santa Cruz da Serra. E às vezes quando eu vou pregar lá na igreja dele. Liguei para ele e falei, meu pastor. Ele falou, olha, só pode ir. Deus vai lhe curar. E o pastor Ivo falou, estou levantando um clamor aqui pelo senhor, junto com a minha esposa, o senhor pode ir. E Deus me deu a cura, e eu fui lá, preguei. Ontem à noite eu preguei tremendo. Eu estava sem me alimentar, preguei tremendo, mas preguei. E consegui comer ontem à noite, graças a Deus estou normal. Hoje estou normal, graças a Deus, já tive hoje, fiz as minhas necessidades normalmente, a honra e glória do nome do Senhor. E estou aqui, falando da palavra do Senhor. Porque Deus, a comunhão da igreja, a oração dos irmãos, pode muitos seus efeitos. Está lá em Tiago, a oração dos irmãos pode muitos seus efeitos. Quando a igreja se une e ora, Paulo e Silas estavam na prisão. E à meia-noite a igreja estava reunida orando por eles. E Deus manda um terremoto. Abre as portas. Muda o destino. Tira a prisão, tira a cadeia. Alguma cadeia, alguma coisa que pode estar querendo prender o irmão, alguma coisa que pode estar querendo atrapalhar a vida do irmão. Quero dizer para o irmão que o Senhor faz um terremoto na sua vida. O Senhor move o Espírito Santo e vem vento de tudo quanto é lugar do Espírito e vai tirar essa situação e o irmão vai ficar tranquilo, porque o Senhor te ganhou, o Senhor te escolheu. Porque nós não escolhemos Jesus, Jesus é que nos escolhe. O Senhor te escolheu para você ser um servo saudável no físico, na mente e no espírito, em nome do Senhor Jesus. E a comunhão da igreja nos fortalece para isso. A comunhão com Deus, essa comunhão é um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo em amor. Onde
Deus se revela em forma e nos torna participantes da nossa vida efetivamente. Ele se torna um participante da nossa vida efetivamente, comunhão. Com a comunhão com Deus, você vai ter comunhão com os irmãos, vai ter comunhão onde você estiver, você está protegido. Porque você tem alguém orando por você. O nome disso é cobertura espiritual. As madrugadas que o pastor levanta para orar, eu acho que ele fica cansado. Tem irmão aqui com mais de 5 filhos, não? Com 4 filhos? 3, 4 filhos? 4 filhos. Ó, a senhora dá trabalho para o pastor aí. Na madrugada começa a orar. Orar pelo José, pelo Antônio, pelo Pedro, pelo tal, pela irmã, pelo fulano. Olha, é assim, entendeu? Eu começo a orar. Eu tenho um irmão que ele tem 4 filhos. Mas esse meu irmão, ele meio desviado, coitado. Já casou 3 vezes. Aí eu oro pelas esposas dele também. Pelas esposas dele, né? Aí eu falei, Marcinho, você me dá... O meu irmão é o 7º filho do meu pai. Ele nasceu no dia... Nós somos 7 lá em casa. Ele nasceu no dia 7/7 de 1977, é o 7º filho. Tudo é uma coincidência muito grande, né? Mas um menino não é fácil. É empresário, bem-sucedido, tudo. Mas é casado 3 vezes. Então, e tem 4 filhos, né? Então, o que acontece com isso? Quando eu vou orar por ele de madrugada, eu falo assim, você me dá um trabalho de madrugada tremendo, rapaz. Você tinha que reduzir esse negócio. Eu sou casado. Você gosta muito de casar. Já casou 3 vezes. Eu que não gosto muito de casar, porque eu casei só uma vez, né? Estou casado já há 44 anos. Meu casamento é pouco, mas meu irmão gosta de casar. Caso sério. Então, nós temos que orar. E essa comunhão, essa cobertura espiritual, na madrugada, que nós oramos por todos, Deus nos levanta, o Espírito Santo nos levanta. O José de Souza Gama, um pastor, ele foi reitor da Faculdade Federal Fluminense. E eu aprendi um negócio com ele muito sério. Ele falou assim, ele foi fazer uma conferência na nossa igreja, a irmã falou sobre série de conferências, né, minha irmã? Então, ele foi fazer uma série de conferências na nossa igreja, e ele falou assim, ó, eu quero que a igreja levante todas 3 horas da manhã para orar por conversões. 3 horas da manhã. Aí eu fui perguntar a ele, falei, pastor, eu fiquei curioso, por que 3 horas da manhã? Ele falou que nessa hora o Senhor está tranquilo, não tem ninguém pedindo nada a ele. A nossa oração vai direto para o céu, o Senhor recebe a oração direto, é 3 horas da manhã. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu quando levanto para orar, é 3 horas da manhã, eu boto na cabeça, quando eu vou deitar, eu quero orar hoje. E o Senhor me levanta às 3 horas da manhã. Falei, ô José de Souza Gama, você não é mole não, hein? Botou no meu... E o Espírito Santo me confirmou isso. E a gente ora, e foi uma maravilha a convenção dele, teve muitas conversões. Deus usou ele rico e poderosamente. Um homem de Deus, pastor, homem de Deus. E essa comunhão é o relacionamento, né? Esse relacionamento com os irmãos. A comunhão se manifesta no relacionamento e também dentro da igreja. É mútuo, é encorajamento, é o cuidado, intercedendo um pelos outros. Se está passando um problema, liga para o irmão. E você também, pela manhã, você levantou, você lembrou de um irmãozinho, você pode pegar o celular e ligar para o irmão. Se não puder ligar, você manda uma mensagem, estou orando por você, meu irmão. Ora por aquele irmão. Estou orando por você, meu diácono. Porque sabe o que acontece? A oração move o mundo, a oração modifica muitas coisas. E nós, nesse mundo, nós sofremos muito ataque. Nós sofremos ataque dentro de casa, pelas redes sociais, pela televisão. Você liga a televisão, é uma tristeza em cima de outra. Não tem uma notícia boa. Você não escuta a notícia boa. Antigamente, eu era menino, eu escutava o presidente Vargas falando, dia 1º de maio, dia do trabalhador, teremos um aumento de tantos % no salário mínimo. Eu não escuto mais isso. Eu não escuto mais isso. A gente só escuta notícia ruim, fulano. O feminicídio agora parece que virou moda. Não existe uma lei aí para poder proibir isso. E a igreja tem que estar firme em comunhão para nós orarmos, para mudar essa teoria. Não é verdade? Tantas mulheres maravilhosas, todas as mulheres. Eu quero saber o seguinte,
Se nós somos pastores, se tem presidente da República, se tem médico, advogado, tem tudo, todos tiveram mãe. Jesus Cristo, quando veio para a Terra, ele teve a mãe, Maria. Por que o homem desrespeita tanta mulher? Se a mulher é justamente aquela que traz a bênção da semente, que é o ser humano. Dá a luz ao ser humano. Não é verdade? E dá a luz ao ser humano. Tem que ser respeitada. Né? Eu até a última vez que eu vim pregar no aniversário da tia Iracida, irmã Lemos, eu falei sobre Débora. A força de Débora, juíza, num lugar patriarcal. Então nós temos que respeitar as mulheres, não é verdade? E as mulheres realmente, elas fazem diferença na nossa vida. Elas fazem diferença. E glória a Deus, a Bíblia diz que feliz o homem que tem uma esposa, achou um grande benefício na sua vida, achou um grande patrimônio na sua vida. É a nossa esposa, né? Eu digo sempre, todo dia para mim, que eu amo a minha esposa. Todo dia eu falo isso para ela. E quando eu olho para ela, eu acho que eu tenho uma visão mais bonita do que ela. Porque eu olho de lá para cá, não é a mesma coisa, né? Eu olho daqui para lá, é mais bonito. É isso aí, Deus me deu essa graça, não é verdade? E isso faz mover o reino de Deus sobre a face da terra. Lá na carta de 1 João 1,7 fala o seguinte: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado, a comunhão na igreja é um presente de Deus, um lugar de amor, apoio, crescimento espiritual, unidade em Cristo, como os membros do reino de Deus e do corpo de Cristo. Eu quero dizer o seguinte, que o Senhor ordena sua bênção na sua casa. Nesse momento você está sendo abençoado, você está recebendo do Senhor. Nesse momento, hoje, tem uma classe aí de desigrejados. Depois da pandemia, muitas pessoas costumaram ver os cultos, assistir pelo celular, pela internet, né? E tem internautas aí hoje, vendo? Tem? Aqui também tem internautas, não tem? Então, eu quero saudar os internautas, dizer para os internautas, vocês são muito importantes, fazem parte dessa igreja nesse momento, que o Senhor abençoe as suas vidas, rica e poderosamente. Né? Então, os internautas de muitos, mas se adaptaram a esse método. Eu quero dizer que essa comunhão aqui, esse calor humano, esse estar perto, esse dar o abraço, dar a mão, orar, falar, isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha, eu quando eu voltei para a igreja, eu fui era da Jardim Auma, pastor Carlos Gomes. Aí eu fui criado no Jardim Auma. Aí eu fui para o exército, depois quando eu saí do exército, eu não tinha sido batizado, eu fui para a primeira igreja batista em Auma, e lá comecei a namorar minha esposa. Aí eu falei, aqui que eu vou ficar. Eu estava lá mesmo, aproveitei a situação, né? E glória a Deus por isso, né? E o pastor Galdino Alberto João, pai da Gláucia, ele foi o meu discipulador. Ele que fez a classe de catecúmeno com ele. E eu fiz a classe de catecúmeno 3 meses. Tinha que saber de Gênesis e Apocalipse. Porque ele, coronel da PM, era rígido na palavra, rígido e conhecedor. Ele, o diácono Severino, Sebastião Severino, 2 homens de Deus. Aí eu tinha que aprender aquilo tudo, falar, livro de lei, livro de poesia e tudo mais. Quando acabou 3 meses, ele falou para mim, meu irmão, todo mundo vai batizar, menos o senhor. Eu falei, por quê, pastor? Eu não fui aprovado? Não, só foi aprovado. Mas eu quero ter certeza que o senhor vai se batizar, porque o senhor não quer casar com a dona Berenice, com a irmã Berenice. Eu quero saber se o senhor está mesmo firmado em Jesus. E eu fiquei mais 3 meses na classe catecúmena. Eu fiz um seminário para me batizar. Eu fiz um seminário. Foi um seminário que eu fiz com o pastor Galdino. Foi fácil, não. Mas eu fiquei mais 3 meses lá com ele lá. Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele. Infelizmente, ele foi cedo, ele faleceu com 61 anos de idade. Foi cedo, mas eu tive a honra depois de ir lá na igreja de Guadalupe, né? Ali é Guadalupe, como é que é o nome daquela igreja? Fundação. Quando ele completou, ele já estava... Foi uma homenagem póstuma de 100 anos de idade, né? E foi lá naquela igreja onde ele foi pastor. Eu tive a oportunidade de lá dar um testemunho sobre essa minha
contato com ele. Porque a igreja é isso, essa comunhão fica no nosso coração. A gente não esquece quem batizou, a gente não esquece quem pregou. Eu me converti eu fiz a minha reconciliação no dia 20 de janeiro de 1978, com uma pregação do pastor Moisés, que só pregou uma vez na minha igreja. Eu fiz a decisão com ele e me batizei dia 4 de junho de 1978, porque o pastor Galdino me estendeu mais 3 meses, né? 4 de junho de 1978. E meu filho nasceu dia 4 de junho de 1984. Quer dizer que eu e meu filho fazemos aniversário juntos. Coisa linda, né? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus junta tudo. Mas agora nós vamos partir para a intimidade com Deus e a santificação. Lá em Josué 3, Josué 2, 3, Josué 2, 3, ninguém fala, santificai-vos hoje, que amanhã farei maravilha no meio de vós. A santificação é um processo com Deus, de todos os dias, meu irmão. Todos os dias, porque todos os dias a gente acorda, todos os dias a gente recebe notícia boa e notícia ruim. Tem notícia que revolta. Mas nós temos que pedir ao Senhor misericórdia. Temos que orar por aquela situação. Porque tem uma notícia que, olha, eu vou dizer para vocês, nós como seres humanos, a gente sofre todas as emoções que todo mundo sofre. Mas nós só temos uma diferença, o Espírito Santo que nos guia, que nos guarda, que nos protege. E essa intimidade é isso. Lá no Salmo 119, 11, fala o seguinte, guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então nós temos que guardar... a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. A gente faz aniversário. Imagina bem, você faz aniversário e ninguém lembra. Passa o dia, vê um amigo, ele vai me dar parabéns, não dá parabéns, vai embora. Vem outro, a esposa levanta, esquece, tal coisa, mas estão fazendo uma festa surpresa. Eu já passei por isso. No fim do dia, eu falei com a minha esposa assim, Berenice, vamos comer uma pizza fora, porque ninguém lembrou de mim, ninguém veio aqui. Eu tinha 6 irmãos, né? Comigo 7. 7 irmãos, ninguém lembrou de mim, ninguém me ligou, ninguém falou nada. Vamos comer uma pizza fora? Ela falou, vamos. Mas ela estava sabendo de tudo, não sabia de nada. Aí ela falou assim, não, vamos dar um pulo lá na casa da tua irmã, na casa que eu fui criado. Vamos lá, pelo menos, dar um abraço nas tuas irmãs. Falei, eu vou fazer isso, vamos lá. Eu oro junto com elas lá e tudo, né? E meu coração vai ficar mais alegre. Mas quando eu cheguei lá, estava tudo apagado, eu entrei inocente, sabe de nada, né? O inocente não sabe nada. Eu entrei. Quando eu cheguei, que eu pisei no salão, que a nossa casa é grande, e na frente tem um salão, que o quintal é muito grande. Tem uma cobertura no salão. Ligaram as luzes, tinha até banda de música. Olha, meu coração palpitou, batia forte, e eu não sabia como é que ia agradecer, que darei ao Senhor por todos os benefícios. A minha falecida irmã Marise, ela era muito boa cozinheira, ela fez uma mesa com tudo aquilo que eu gosto, era cozido, era carne assada, eu não sabia o que eu ia comer. Falei, meu Deus do céu, e eu pensando que eu estava esquecido. Então olha, eu posso dizer para você o seguinte, até a sua mãe pode esquecer de você. Agora, quem não esquece de você, sabe quem é? O Senhor. A palavra diz isso. Então, nós temos que firmar nessa palavra. O Senhor não esquece nunca de nós. Na verdade, qualquer momento, qualquer situação, essa intimidade com Deus nos traz uma santificação e destaca a importância de buscar um relacionamento profundo e pessoal com Ele através da santificação, que é o processo contínuo de purificação e transformação para se tornar mais semelhante a Cristo. A igreja tem que ser semelhante a Cristo, a vida do pastor tem que ser semelhante a de Cristo, como foi falado aqui, tudo que o pastor faz, que ele representa, que ele é. Olha, é uma responsabilidade muito grande para cada um dos pastores, nós, né? A gente fala uma coisa, olha, eu estava dando um aconselhamento esses dias, e eu falei para o rapaz, olha, rapaz, esse rapaz, ele está assim, fraco, está entrando para a igreja agora. Eu falei, olha, você, por favor, segue o meu conselho, não vai em festa dos seus amigos. Porque a pessoa vem para a igreja, mas tem uma amizade lá fora. Não vai em festa dos seus amigos. Porque a pessoa aceitou Jesus,
vai na festa do amigo, chega lá, o amigo vai falar assim, você não vai brindar comigo? E o cara estava acostumado a beber. Aí ele vai brindar. E depois do primeiro copo, acabou. Aí vai tomar o segundo, terceiro, quarto. Chegar em casa, briga com a esposa, arruma um problema, faz uma coisa ou outra. Falei, mas vamos dizer, o Paulinho te convida para a festa. Você vai na festa do Paulinho. Paulinho era no ponta direita, tu era o goleiro, tu jogava junto. Chegar lá na casa do Paulinho fala, não vai brindar comigo? Brinda com o Paulinho, e aí como é que fica a situação? Aí ele falou assim, como é que o senhor sabe que o Paulinho me chamou para uma festa sábado? Falei, o Espírito Santo nos usa de um jeito, e até eu fiquei de boca aberta, né, com o Espírito Santo. Como é que o senhor sabe que o Paulinho me convidou para uma festa sábado? Então o Espírito Santo, ele nos envolve, a intimidade com Deus nos envolve de um jeito, e nós temos um processo com Deus para conhecê-lo e amá-lo e obedecê-lo. É um alimento com propósitos de Deus. É uma busca constante, a santificação nos torna mais íntimos e nos fortalece em busca contínua a caminhar lado a lado com Ele, sempre buscando realizar a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. A santidade move o reino de Deus, como uma chama viva do Espírito Santo, nos separa do pecado e vai nos dedicando mais na oração. Como a irmã falou aqui na escola bíblica, quando a gente se converte, a gente estava indo num caminho, a gente dá meia volta e volta para a cruz do Senhor. Volta para o Senhor. Fica com os olhos fitos nele. Pedro, quando desceu do barco, estava com os olhos fitos no Senhor. Quando ele tirou o olho do Senhor e reparou o vento, ele começou a afundar. E Jesus foi lá e resgatou ele. Mas ele foi ousado, ele andou em cima da impossibilidade. Nós temos que andar em cima da impossibilidade. Essa doença não tem mais cura. Isso é a palavra do homem. Mas a última palavra não é do homem, a última palavra é do Senhor. A gente vai andar em cima da impossibilidade. Eu sofri um acidente de trânsito. Um carro da Light, o cara estava bêbado, me pegou de frente. Naquela época eu tinha um Fusca, em 1985. Eu estourei o ligamento menisco e perdi a metade da cartilagem do joelho direito. O doutor Abraão, que era auxiliar do Lídio Toledo, estava cuidando de mim. Ele falou para mim, olha, rapaz, você vai ficar com a perna dura. E deu água 2 vezes. Eu fiquei uns 3 meses, quase 3 meses de gesso. Foi um caso sério. Naquela época, e fisioterapia e tudo. Você não vai andar. Eu falei, não vou operar não, doutor. Vou colocar na mão do Senhor. O Senhor que vai cuidar de mim. E passando um ano, nós temos serviço de festa. Sempre tivemos, sempre trabalhava. Eu fui maître na confeitaria Colombo, muitos anos. E tinha um serviço de festa, eu fui fazer um serviço aqui na Lagoa, aqui na Colibri, naquelas crianças síndrome de Down, da Roberta, da dona Dalva. Fui fazer a festa lá. Cheguei lá, estou servindo a festa, faltou um garçom, fui trabalhar de garçom. Eu estou servindo, quem está sentado? Doutor Abraão. O senhor está trabalhando de garçom? Como é que o senhor está trabalhando de garçom? Se o seu joelho não permitia isso. Falei, na sua concepção, no seu conhecimento. Mas no conhecimento de Deus, meu filho, o que é impossível para o senhor, está lá em Lucas 18, 27, respondendo, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus me deu essa possibilidade, meu doutor. Eu estou andando. Eu quero dizer para o senhor que o seu servo deu do impossível. O senhor vai andar sobre o mar e quando o mar estiver na frente, ele vai abrir, fazer um caminho novo para o senhor passar. Em nome do Senhor Jesus. Sempre será assim, né? Isso é intimidade com Deus. A santidade faz isso. Não é verdade? A pregação do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho, assim nós ficamos mais parecidos com Cristo. Isso deve nos acompanhar por toda a nossa vida, né? Assim teremos mais desejo de servir ao Senhor Deus e ao próximo, com grande crescimento espiritual. Assim devemos proceder no nosso estudo da palavra, crescimento de fé, amor e virtude, ajudando na transformação de vida. Lá em 1 Coríntios 13 diz que o amor é sofredor, é benigno, não se importa com leviandade, não soberbece, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Assim que nós temos que amar, independente de qualquer coisa. O amor tem em primeiro lugar. E no versículo 11 diz, quando eu era menino, andava como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Hoje eu vejo o espelho enigma, mas verei face a face. Hoje eu conheço em parte, mas conhecerei como sou conhecido. Permanece a fé, a esperança e o amor, essas 3. Mas a maior dessa é o amor.
Então nós temos que permanecer em amor. Essa igreja aqui é uma igreja que ama e vai continuar sendo amada por nós, em nome do Senhor Jesus. A intimidade e a santificação são elementos essenciais da vida cristã para o mover do reino de Deus. Assim viveremos uma vida com propósito e significado cristão. Deus abençoe a vida do pastor Paulo, a vida dessa igreja, que o Senhor abençoe a todos, rica e poderosamente. E muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando num dia tão significativo. Que esse novo tempo nessa igreja seja um tempo de amor, de santificação e de crescimento em Deus e prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu não sei se eu falei. Passei muito tempo aí. Vou convidar a irmã agora, Magali, para passar a lembrança do pastor. Olha, o senhor faz aniversário e eu ganho minha mão. O negócio tá bom aqui. Pois não, meu. Aí está muito pequenininho o altar, mas está grande, né? É isso aí. Tem uma lembrancinha pequena para você não esquecer. Eu sei que você não esquece de nós, mas... mas olha, mas quem não faz aniversário é ele, viu? Mas ele costuma dar uma lembrancinha pro pregador, que ele voltar logo, vou ganhar uma lembrancinha. Ô, glória! Muito obrigado, eu agradeço a todos os irmãos, viu? Deus abençoe. Eu queria pedir permissão ao pastor, eu queria uma salva de palmas para o pastor, para Jesus, em nome de Jesus, pela vida do pastor, pela vida dessa igreja. Porque esse novo tempo vai ser um tempo de festa. E lá no Salmo 47 diz, batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra. Então vamos aplaudi-lo. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Obrigado, pastor Sérgio. Muito obrigado. Por essa rica mensagem. Encheu o nosso coração. Creio que os irmãos também foram agraciados da mesma forma. Vamos guardá-lo, né? Para que quando houver alguma situação semelhante ao que foi mencionado aqui na mensagem, nós possamos nos apropriar dessa fé maravilhosa que Deus colocou em nosso coração, para nos valermos dela e confiar, porque Deus é aquele que resolve